Você já parou para pensar que muito do que você acredita sobre a Bíblia pode não estar nela? Parece chocante, não é? Mas e se eu te dissesse que a maçã de Adão e Eva nunca foi mencionada? Que os reis magos talvez nem fossem três ou reis? E que Maria Madalena injustamente nunca foi uma prostituta? Essas são apenas algumas das tradições que o tempo distorceu e hoje você vai descobrir o que realmente está escrito na Palavra de Deus. No final, vamos orar juntos, pedindo sabedoria para enxergar a verdade por trás dessas histórias. Prepare-se, porque o que você vai aprender aqui pode mudar completamente sua visão sobre o que é verdade e o que é tradição. Vamos nessa? A ideia do fruto proibido é cercada de mistério e interpretações errôneas. Em Gênesis 3:6, o texto descreve que Eva viu que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, mas não especifica o tipo de fruto. No entanto, a tradição popular consolidou a imagem de uma maçã, influenciada por uma confusão linguística na tradução latina da Bíblia, onde malum significa tanto mal quanto maçã. Essa simplificação cultural transformou um elemento simbólico em um detalhe desnecessariamente concreto, desviando o foco do verdadeiro ensinamento da narrativa. A obediência a Deus e a consequência da escolha humana de desobedecê-lo. As implicações do ato de comer o fruto vão muito além de uma questão alimentar ou simbólica. Trata-se de uma decisão que representou a ruptura da confiança em Deus e o desejo de independência espiritual. Adão e Eva, ao tomarem do fruto, buscaram um conhecimento que deveria vir de Deus, mas tentaram obtê-lo por conta própria. Essa escolha é um reflexo da tentação humana de ultrapassar limites estabelecidos por Deus, algo que Eclesiastes 7:29 confirma ao afirmar que Deus fez os homens retos, mas eles buscaram muitas invenções. O pecado, então, não estava no fruto em si, mas no ato de se rebelar contra a vontade divina. O simbolismo do fruto também pode ser relacionado à busca do homem por sabedoria e poder sem a presença de Deus. Provérbios 3:5-6 nos exorta a confiar no Senhor de todo o coração e não depender do próprio entendimento. Adão e Eva ilustram o oposto disso, e as consequências foram catastróficas para a humanidade. Esse ensinamento é atemporal, pois frequentemente buscamos controlar nossas vidas e alcançar resultados sem depender do Senhor. Essa história nos faz refletir sobre como reagimos diante das decisões que testam nossa confiança em Deus. As diferentes interpretações sobre o tipo de fruto, romã, figo, tâmara, destacam um ponto crucial. A essência da história não está no aspecto físico do fruto, mas na lição espiritual. A árvore do conhecimento do bem e do mal era uma prova da obediência do homem, um limite estabelecido por Deus para preservar a harmonia da criação. Essa ideia ecoa em Deuteronômio 30:19, onde Deus coloca diante de Israel a escolha entre a vida e a morte, pedindo que escolham a vida. O Jardim do Éden foi o primeiro cenário dessa escolha universal. Outra lição profunda está na reação de Adão e Eva após o pecado. Eles tentaram se esconder de Deus, mostrando como o pecado cria vergonha e separação. Em Gênesis 3:8-10, vemos a quebra da intimidade entre Deus e o homem. Isso reflete a experiência de muitas pessoas hoje. Quando erramos, nossa tendência natural é fugir, ao invés de buscar a reconciliação. Mas, assim como Deus procurou Adão e Eva, Ele continua buscando restaurar o relacionamento com seus filhos. Enquanto exploramos o simbolismo do fruto proibido, percebemos como essa história é mais sobre a fragilidade humana e a necessidade de depender de Deus do que sobre um elemento específico da narrativa. Isso nos conduz a um ponto interessante. Outras figuras, como os reis magos, também foram interpretadas de forma equivocada ao longo da história.
Que tal mergulharmos em suas histórias e desvendarmos esses mistérios? Os chamados Reis Magos ocupam um lugar especial na tradição natalina, mas a narrativa bíblica apresenta detalhes bem diferentes do que estamos acostumados a imaginar. Mateus 2, 1, 12 menciona apenas magos do Oriente, sem especificar quantos eram ou se eram reis. A palavra magos, derivada do grego magoi, aponta para sábios ou astrônomos, provavelmente vindos da Pérsia ou Babilônia. Essas regiões eram conhecidas por seus estudos astrológicos, e é fascinante pensar que esses estudiosos reconheceram um sinal celestial como anúncio do nascimento de um rei tão significativo. A estrela que eles seguiram simboliza uma intervenção divina, um convite universal para encontrar o Salvador. A tradição que associa 3 reis aos magos nasceu da menção dos 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Esses presentes não eram apenas valiosos, mas carregavam profundos significados espirituais. O ouro, associado à realeza, declarava Jesus como rei. O incenso, usado em rituais de adoração, destacava sua divindade, e a mirra, comumente usada em embalsamentos, apontava para seu sacrifício. O que impressiona é como esses presentes, escolhidos cuidadosamente, profetizavam aspectos essenciais da missão de Cristo. A ideia de reis trazendo tributos também pode ter sido inspirada por Isaías 66, que descreve reis vindo de longe com ouro e incenso para louvar a Deus. Outro ponto interessante é o tempo da visita dos magos. Ao contrário da imagem comum de uma visita no estábulo, Mateus diz que eles encontraram Jesus em uma casa, sugerindo que chegaram algum tempo após seu nascimento. A jornada provavelmente foi longa e cheia de desafios, considerando as distâncias e os perigos das estradas na época. É inspirador imaginar como eles perseveraram, motivados apenas pela fé e pela orientação divina. A estrela que guiou os magos nos lembra que Deus não deixa seus filhos sem direção, mesmo nas jornadas mais difíceis. A ideia de que os magos eram reis provavelmente veio de interpretações posteriores, de textos proféticos como Isaías 49, 23, que fala de reis se prostrando diante do Messias. No entanto, o que mais importa na história não é o status social dos magos, mas sua disposição de adorar a Jesus e reconhecer sua soberania. Esses homens, vindos de terras distantes, representam os gentios sendo atraídos para o plano de salvação de Deus. Eles são um testemunho vivo de que a mensagem de Cristo é universal, transcende culturas e está disponível para todos. Os magos nos desafiam a oferecer o melhor que temos em nossa jornada de fé. Eles trouxeram presentes valiosos, mas sua verdadeira dádiva foi sua obediência e disposição de seguir a estrela. Essa história nos convida a refletir. Estamos dispostos a dedicar o que temos de mais precioso a Deus? E, além disso, estamos atentos aos sinais divinos em nossas próprias vidas? Assim como os magos foram guiados por uma estrela, somos chamados a buscar orientação divina em cada passo. E por falar em dedicação, outra figura bíblica nos oferece uma lição poderosa sobre entrega e fé: Maria Madalena. Muito além do que as tradições populares sugerem, sua verdadeira história é um exemplo de transformação espiritual. Que tal nos aprofundarmos nesse relato? Os chamados Reis Magos ocupam um lugar especial na tradição natalina, mas a narrativa bíblica apresenta detalhes bem diferentes do que estamos acostumados a imaginar. Mateus 2, 1-12 menciona apenas magos do Oriente, sem especificar quantos eram ou se eram reis. A palavra magos, derivada do grego magoi, aponta para sábios ou astrônomos, provavelmente vindos da Pérsia ou Babilônia. Essas regiões eram conhecidas por seus estudos astrológicos,
E é fascinante pensar que esses estudiosos reconheceram um sinal celestial como anúncio do nascimento de um rei tão significativo. A estrela que eles seguiram simboliza uma intervenção divina, um convite universal para encontrar o Salvador. A tradição que associa 3 reis aos magos nasceu da menção dos 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Esses presentes não eram apenas valiosos, mas carregavam profundos significados espirituais. O ouro, associado à realeza, declarava Jesus como rei. O incenso, usado em rituais de adoração, destacava sua divindade, e a mirra, comumente usada em embalsamentos, apontava para seu sacrifício. O que impressiona é como esses presentes, escolhidos cuidadosamente, profetizavam aspectos essenciais da missão de Cristo. A ideia de reis trazendo tributos também pode ter sido inspirada por Isaías 66, que descreve reis vindo de longe com ouro e incenso para louvar a Deus. Outro ponto interessante é o tempo da visita dos magos. Ao contrário da imagem comum de uma visita no estábulo, Mateus diz que eles encontraram Jesus em uma casa, sugerindo que chegaram algum tempo após seu nascimento. A jornada provavelmente foi longa e cheia de desafios, considerando as distâncias e os perigos das estradas na época. É inspirador imaginar como eles perseveraram, motivados apenas pela fé e pela orientação divina. A estrela que guiou os magos nos lembra que Deus não deixa seus filhos sem direção, mesmo nas jornadas mais difíceis. A ideia de que os magos eram reis provavelmente veio de interpretações posteriores, de textos proféticos como Isaías 49:23, que fala de reis se prostrando diante do Messias. No entanto, o que mais importa na história não é o status social dos magos, mas sua disposição de adorar a Jesus e reconhecer sua soberania. Esses homens, vindos de terras distantes, representam os gentios sendo atraídos para o plano de salvação de Deus. Eles são um testemunho vivo de que a mensagem de Cristo é universal, transcende culturas e está disponível para todos. Os magos nos desafiam a oferecer o melhor que temos em nossa jornada de fé. Eles trouxeram presentes valiosos, mas sua verdadeira dádiva foi sua obediência e disposição de seguir a estrela. Essa história nos convida a refletir. Estamos dispostos a dedicar o que temos de mais precioso a Deus? E, além disso, estamos atentos aos sinais divinos em nossas próprias vidas? Assim como os magos foram guiados por uma estrela, somos chamados a buscar orientação divina em cada passo. E por falar em dedicação, outra figura bíblica nos oferece uma lição poderosa sobre entrega e fé: Maria Madalena. Muito além do que as tradições populares sugerem, sua verdadeira história é um exemplo de transformação espiritual. Que tal nos aprofundarmos nesse relato? Maria Madalena é uma das figuras mais intrigantes e mal compreendidas da Bíblia. Em Lucas 8:2, ela é apresentada como uma mulher libertada por Jesus de 7 demônios, um evento que marca o início de uma vida transformada. Esse relato não menciona qualquer ligação com prostituição, mas mesmo assim, a tradição popular a associou a essa condição. Essa confusão histórica começou no século VI, quando o Papa Gregório I combinou erroneamente a figura de Maria Madalena com a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus em Lucas 7:36-50 e com Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Essa associação infundada foi perpetuada pela arte e literatura, criando uma narrativa que distorce sua verdadeira história. A Bíblia apresenta Maria Madalena como uma seguidora fiel de Jesus, alguém que esteve presente em momentos cruciais. João 19:25 descreve sua presença ao pé da cruz, enquanto muitos discípulos fugiram. Essa coragem e lealdade são destacadas novamente em João 20:14-18, quando ela se torna a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição de Jesus.
Jesus confia a ela a missão de anunciar essa notícia aos discípulos, um papel que desafia as normas culturais da época, onde as mulheres eram frequentemente marginalizadas. A história de Maria Madalena também reflete a forma como Jesus valorizava as pessoas, além de seu passado ou posição social. Sua libertação de demônios simboliza não apenas a restauração espiritual, mas também a oportunidade de um novo começo. Como 2 Coríntios 5,17 declara: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Maria não foi definida pelo passado, mas pelo propósito que encontrou em Cristo, mostrando que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Além de ser um exemplo de transformação, Maria Madalena ilustra a importância das mulheres no ministério de Jesus. Em uma sociedade patriarcal, ela desempenhou um papel central, testemunhando eventos-chave e anunciando a ressurreição. Esse reconhecimento que Jesus deu às mulheres era revolucionário para a época, mostrando que, no reino de Deus, não há distinção de gênero ou posição social. Como Paulo afirma em Gálatas 3,28, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Maria Madalena nos desafia a refletir sobre como enxergamos e tratamos as pessoas ao nosso redor. Quantas vezes permitimos que estereótipos ou julgamentos baseados em narrativas distorcidas determinem o valor de alguém? A verdadeira história dela nos ensina que Deus olha além das aparências e vê o potencial de transformação e propósito em cada indivíduo. Ela nos lembra que o amor de Deus não está limitado pelo que fomos, mas está focado no que podemos nos tornar. Ao entendermos a verdadeira história de Maria Madalena, percebemos como muitas tradições podem distorcer o ensino bíblico. Assim como sua imagem foi mal interpretada, outras figuras e eventos, como o Natal, carregam simbolismos e interpretações culturais que nem sempre correspondem às Escrituras. Vamos explorar como essas tradições se desenvolveram e o que elas realmente nos ensinam. A celebração do Natal em 25 de dezembro, profundamente enraizada nas tradições cristãs, não tem base explícita nas Escrituras. Lucas 2,8 menciona pastores nos campos durante a noite, cuidando de seus rebanhos, um detalhe que sugere uma época mais quente, possivelmente entre março e outubro. Durante os invernos rigorosos da Judéia, as temperaturas frias e as chuvas tornavam improvável que pastores permanecessem ao ar livre. Isso nos leva a refletir sobre o porquê dessa data ter sido adotada. É uma pergunta que transcende o aspecto histórico e nos leva a considerar o simbolismo por trás do nascimento de Cristo. A escolha de 25 de dezembro está ligada à cristianização da festa pagã do Sol Invictus, uma celebração romana que marcava o solstício de inverno. Durante esse período, celebrava-se o renascimento do Sol, pois os dias começavam a ficar mais longos. Associar essa data ao nascimento de Cristo foi uma decisão estratégica, reinterpretando o significado do solstício para apontar Jesus como a luz do mundo, como João descreve em 8,12. A mensagem cristã encontrou na simbologia do sol invencível um veículo para transmitir que Cristo é a verdadeira fonte de luz e vida. Uma interpretação fascinante vem da tradição judaica, que sugere que os profetas morriam na mesma data de sua concepção. Como Jesus teria sido crucificado em 25 de março, alguns teólogos calculam que sua concepção ocorreu nessa data, resultando no nascimento em dezembro. Essa ideia, mesmo que simbólica, reforça a unidade entre o início e o fim do ministério de Cristo, apontando para o propósito redentor que permeia sua vida. Essa conexão entre datas nos ensina como o tempo é muitas vezes moldado por propósitos espirituais. Outra possibilidade interessante é a associação do nascimento de Jesus à festa dos tabernáculos. João 1,14 afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
e o termo habitou no original grego, skenu, significa literalmente armar sua tenda. Essa expressão ecoa o tema da festa, que celebra a presença de Deus entre seu povo no deserto. Essa hipótese coloca o nascimento de Jesus em um contexto rico em simbolismo, destacando que ele veio para tabernacular com a humanidade, trazer conforto e redenção. Independentemente da data, o Natal celebra a transformação que Cristo trouxe ao mundo. Não se trata de um debate sobre o dia exato, mas de reconhecer o impacto de sua vinda. Em Romanos 13:12, Paulo nos lembra de que a noite está quase acabando, o dia está quase chegando. Uma declaração que captura o espírito do Natal, a vitória da luz sobre as trevas. É um convite para vivermos como reflexo dessa luz, rejeitando as obras das trevas e abraçando a renovação que Cristo nos oferece. Essa reflexão sobre o Natal transcende calendários e nos convida a focar na essência do que celebramos. Assim como a data foi revestida de novos significados, outras percepções culturais, como a aparência de Jesus, também foram moldadas ao longo dos séculos. Será que ele realmente se parece com as representações que conhecemos? A imagem popular de Jesus, com traços europeus, pele clara e cabelos longos, é uma construção cultural influenciada pela arte renascentista e pelo contexto sociocultural da época. Artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo projetaram Jesus como reflexo de suas próprias comunidades, criando uma imagem distante da realidade histórica. Jesus, como judeu do primeiro século, nasceu no Oriente Médio, onde a população tinha características como pele morena, cabelos ondulados e olhos castanhos. Essa representação culturalmente específica não é apenas imprecisa, mas também reforça a importância de compreendermos Jesus como um Salvador universal, desconectado de barreiras étnicas ou culturais. A Bíblia não dá uma descrição física de Jesus. Isaías 53:2 menciona que ele não tinha beleza nem formosura que atraísse as pessoas, destacando que sua missão e mensagem eram muito mais importantes do que sua aparência. Essa ausência de detalhes pode ser um convite para que nos concentremos no caráter e nas ações de Cristo, em vez de nos fixarmos em características externas. Assim, Jesus é apresentado como alguém que transcende padrões físicos, enfatizando seu papel como Filho de Deus e como aquele que veio redimir o mundo. Como carpinteiro, ou tecton, termo grego que também se refere a construtor, Jesus provavelmente tinha um físico robusto e resistente, moldado por anos de trabalho manual. A vida em Nazaré exigia força e habilidade, lidando com ferramentas, madeira e pedra. Esse contexto ajuda a compreender melhor sua resistência física ao suportar os sofrimentos antes da crucificação. Ele não era a figura delicada frequentemente retratada, mas alguém profundamente conectado às realidades humanas, capaz de enfrentar tanto desafios físicos quanto espirituais. Estudos arqueológicos modernos ajudaram a construir uma visão mais realista de como Jesus provavelmente se parecia. Baseados em registros históricos e representações antigas, os cientistas sugerem que ele teria cerca de 1,70 m de altura, pele morena, barba curta e cabelos ondulados. Embora nunca possamos saber com certeza sua aparência, essas evidências nos ajudam a conectar Jesus ao seu contexto histórico e geográfico, lembrando-nos de que ele viveu em um tempo e lugar específicos para cumprir seu propósito universal. A ausência de uma descrição física idealizada reforça a universalidade de Jesus. Como afirma Gálatas 3:28, em Cristo não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos são um. Sua aparência comum enfatiza que ele veio para todos, sem distinção, e sua mensagem ressoava em qualquer coração aberto à verdade. Isso nos desafia a refletir sobre como muitas vezes
Nos concentramos mais em aspectos externos do que no que realmente importa. Essa reflexão sobre a universalidade de Jesus nos leva a pensar em como outras figuras bíblicas também foram culturalmente interpretadas, como os anjos. Será que a visão tradicional de anjos com asas majestosas e auréolas douradas realmente corresponde ao que a Bíblia nos revela? Os anjos são figuras que fascinam pela sua presença misteriosa e pelo papel crucial nas Escrituras, mas sua imagem popular está longe do que encontramos na Bíblia. Comumente retratados com asas majestosas e auréolas brilhantes, a realidade bíblica é bem diferente. Em muitas passagens, os anjos aparecem como homens comuns, sem qualquer característica sobrenatural visível. Gênesis 18, ao narrar a visita de 3 anjos a Abraão, ilustra isso perfeitamente. Ele os acolhe como viajantes, sem perceber sua origem celestial. Hebreus 13, 2 reforça essa ideia ao ensinar que, em atos de hospitalidade, alguns hospedaram anjos sem saber. As asas, associadas frequentemente aos anjos, aparecem apenas em descrições específicas, como no caso dos querubins e serafins. Isaías 6:2 descreve serafins com 6 asas, um símbolo de reverência e prontidão para servir ao Senhor. Já os querubins são mencionados guardando o Éden em Gênesis 3:24 e decorando a Arca da Aliança em Êxodo 25:20. No entanto, esses detalhes são distintos da imagem romântica e idealizada amplamente difundida. A auréola, por outro lado, é um acréscimo artístico da cultura greco-romana, sem base nos textos sagrados. A reação humana ao encontro com anjos é outra indicação de sua verdadeira natureza. Em Lucas 2:9, ao anunciar o nascimento de Jesus, o anjo provoca grande temor nos pastores. Isso explica porque sua saudação mais comum é "não temas". Esses mensageiros divinos não aparecem para impressionar visualmente, mas para cumprir missões específicas, transmitindo mensagens de Deus e intervindo em momentos cruciais da história da salvação. Sua importância está em suas ações e no propósito divino, e não em sua aparência. A Bíblia também revela uma hierarquia angelical. Miguel, o arcanjo, é descrito como líder em batalhas celestiais, como em Judas 1:9 e Apocalipse 12:7, enquanto os serafins cercam o trono de Deus, cantando Santo, 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 como Isaías descreve no capítulo 6. Os querubins, por sua vez, são guardiões de lugares sagrados. Ainda assim, mesmo com seu poder e autoridade, os anjos são limitados e não oniscientes, como Mateus 24:36 afirma. Nem eles sabem o dia da volta de Cristo. A missão dos anjos vai além de aparições extraordinárias. Eles são descritos como protetores e servos dos que herdarão a salvação. O Salmo 91:11 afirma que Deus dá ordens aos anjos para guardarem seus filhos em todos os caminhos. Contudo, a reverência que muitas vezes lhes damos pode desviar nossa atenção do verdadeiro foco, o Criador. Os anjos são reflexos da majestade divina, mas a adoração deve ser dirigida somente a Deus. Ao longo dos séculos, tradições culturais moldaram a visão dos anjos, mas a essência bíblica nos convida a olhar além da aparência. Assim como os anjos carregam mensagens divinas, o simbolismo em outras figuras bíblicas, como Maria Madalena, também desafia percepções distorcidas e nos chama a descobrir a verdade por trás de suas histórias. Agora que desvendamos as verdades por trás de tradições tão enraizadas, uma coisa fica clara: conhecer a palavra de Deus é transformador e libertador. Quando entendemos o que realmente está nas Escrituras, nossa fé se fortalece e somos capacitados a viver o propósito que Deus planejou para nós. Não precisamos de mitos ou distorções. A verdade da Bíblia tem poder suficiente para nos guiar e nos restaurar. E para encerrar esse momento de aprendizado, quero convidar você a se unir comigo em oração, entregando tudo isso nas mãos de Deus. Vamos juntos?
Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por nos mostrar a Tua verdade e iluminar nossos corações com o entendimento da Tua palavra. Dá-nos sabedoria para discernir o que vem de Ti e coragem para viver conforme os Teus ensinamentos. Ajuda-nos a abandonar tudo o que nos afasta de Ti e a sermos luz neste mundo, compartilhando o Teu amor e a Tua verdade. Que a Tua presença nos fortaleça e guie cada passo que damos. Em nome de Jesus, te agradecemos e te glorificamos. Amém. Que essa oração renove sua fé e te motive a compartilhar essa mensagem com outros. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que possa edificar sua vida. E se você foi abençoado por este vídeo, compartilhe com quem você ama. Juntos, podemos levar a luz da palavra de Deus ainda mais longe. Que Deus abençoe grandemente você e sua família. Até o próximo encontro.